a voz. Amém? Tome nota aí, por favor, desse tema. Tome nota dos textos bíblicos que nós vamos trabalhar. E tome nota daquilo que o Espírito Santo vai falar de forma pessoal com você nessa noite. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, ou acesse no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago, capítulo 4, verso 8. Quem encontrou, diga amém. Quando você abrir a Bíblia aí, dá um glória a Deus bem forte, viu? Porque Deus vai falar. Aleluia. Tiago 4:8 diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Talvez na versão de alguns aqui está escrito: achegai-vos a Deus, como é o nosso tema real. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Igreja do Senhor, nós estamos diante de um mandamento. E mais uma vez eu digo, mandamento não são apenas aqueles encontrados lá em Êxodo capítulo 20. Mandamento não são apenas aqueles citados por Jesus no Novo Testamento, quando ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Mandamentos não são só estes apenas. A Bíblia é repleta e recheada de mandamentos. Quando a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar, aqui é um mandamento. Amém? Quando a Bíblia diz lá no livro de Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso: perdoa os teus ofensores, outro mandamento. Ou seja, eu preciso orar, como diz o primeiro mandamento lá. Eu preciso perdoar os meus ofensores, como está escrito no mandamento do Pai Nosso. Até porque a Bíblia diz que se eu não perdoar quem me ofende, eu também não serei perdoado. Aleluia. Então vira com muito carinho para a pessoa que está do seu lado aí, diga para ela: meu irmão, eu te perdoo. Porque senão não vou ser perdoada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, então a Bíblia é cheia de mandamentos. E aqui nós temos mais um. Tiago capítulo 4, versículo 8. Não é um conto de fadas, não é uma historinha para alguém dormir. É um mandamento, é uma diretriz, é uma instrução direta de Deus para mim e para você. E a instrução é: busque a Deus, se achegue a Deus, se aproxime de Deus. E o maravilhoso, irmãos, é que quando a gente cumpre um mandamento como esse, e na verdade todos, tem um resultado. Todo mandamento obedecido tem um resultado, e desobedecido também. Entenda algo: quando Deus idealiza um mandamento, Ele não está pensando nele, Ele está pensando em nós. Mandamento não altera Deus, irmãos. Deus não precisa obedecer mandamento. Na verdade, Ele é o autor dos mandamentos, Ele é o autor das diretrizes. E nós, como os seus filhos, precisamos obedecer. E uma vez obedecendo, nós somos os beneficiados. Quem crê nisso, diga amém. Então, quando você contemplar um mandamento, não ache ruim esse mandamento, ou quem fez o mandamento. O mandamento é para nos abençoar. Eu falei nos primeiros cultos, replico nesse. A nossa própria sociedade, ela gera também mandamentos. As leis geram diretrizes para que eu e você possamos seguir e também ser abençoado. Provavelmente você já viu, presenciou
numa praia, por exemplo, um cordão de isolamento, onde a defesa civil coloca, o corpo de bombeiros, alguém coloca aquele cordão de isolamento, irmãos. Sabe para quê? Informando que depois daquele cordão tem perigo, tem um buraco, tem uma correnteza, tem uma pedra, ou um jacaré com a boca aberta. Tem algum perigo ali. Só que chega o bonitão e diz assim: eu sei nadar, eu sou uma piaba, eu nado como ninguém e eu vou ultrapassar o cordão. Aí quando acontece uma fatalidade, irmãos, aí vai culpar o prefeito da cidade, vai culpar o corpo de bombeiro, vai culpar inclusive Deus. Principalmente no velório, o povo chorando e dizendo: Deus levou tão cedo. Deus, irmãos, Deus não tem nada a ver com a teimosia de ninguém. Existem umas luzes em algumas esquinas da cidade, e não são luzes de Natal, chama-se semáforo. E alguém de um tempo para cá mudou o significado da luz amarela. Antes a luz amarela era vai parando, agora mudaram o significado, é vai que dá. O camarada vai no verde, está truando aqui no verde e surge o amarelo. Aí a mente dele diz assim: acelera e pisa. Aí ele lembra da música, né? Acelera e pisa, vai que dá. E não é assim, irmãos. O amarelo significa vai parando, calma, atenção. Porque se eu mudar o entendimento do amarelo, eu causo um acidente, prejudico a mim e outras pessoas. Diga para o seu vizinho aí: você lembrou agora o que significa o amarelo do semáforo? Queridos, quem idealizou o semáforo pensou no meu e no teu bem-estar. Isso é um mandamento. Uma vez eu entrei num carro de um colega, coloquei meu cinto, aí ele pegou só a fivela do dele, que ele arrumou não sei onde, só a fivela, e plugou aqui, Márcio. Tchá. Aí eu disse: o que é isso aí? Disse: não, é porque eu não gosto de cinto. Eu disse: ah, sim. Aí para o carro não ficar buzinando, aí eu só coloco a fivela aqui sozinha. Eu disse: muito bem. Aí num caso de acidente, tua cara vai no para-brisa, né? Você está entendendo, irmãos? Como é que o ser humano costuma agir? Aí o outro pega o filhinho ou a filhinha dele que tanto ama e coloca em cima do tanque da moto e sai passeando na cidade, achando que é muito bonito isso. Se eu tivesse autoridade, eu mandava dar 20 anos de prisão, mas eu ainda não tenho. Não, eu amo meu filho, eu estou passeando com ele de moto. Eu estou desconfiado que você não ama, não. Irmãos, um acidente de moto, o para-choque é o motoqueiro. Eu sou motoqueiro também. Não é, Francisco? Cadê ele? Foi buscar as mulheres, glória a Deus. Meu parceiro de moto. Eu já sofri acidente de moto. Imagina uma criança, irmãos, sem proteção, sem capacete, andando no tanque de uma moto. Aí alguém diz que não gosta de capacete. Não, eu estou andando aqui sem capacete porque eu não gosto. Quem inventou o capacete estava errado, né, gente? Eu andava de capacete sem abotoar a jugular aqui, ó, a fivela. E eu aprendi com uma colega minha muitos anos atrás: Carlos, não faz isso. Isso pode custar a sua vida. Irmãos, desse dia em diante, eu nunca mais coloquei um capacete na minha cabeça sem abotoar a jugular. Aquilo ali não foi criado à toa. Foi criado para trazer uma proteção. Uma breve introdução e aula de trânsito, só para falar para você sobre mandamento, sobre lei e sobre diretrizes. Quem ganha somos nós obedecendo. E quando a diretriz de Tiago capítulo 8 diz: aproximem-se de Deus,
nós também seremos beneficiados em obedecer esse mandamento e todos os outros contidos aqui. Quem ganha sou eu, quem ganha é você, vivendo na presença de Deus, obedecendo os seus mandamentos. Eu procuro obedecer esses mandamentos há 30 anos. E sabe quem é que está ganhando, irmãos? Eu. Há 30 anos eu estou ganhando, vivendo uma vida de obediência aos mandamentos que estão aqui. São 30 anos de livramento. São 30 anos o Senhor me livrando de tanta coisa, só porque eu decidi viver uma vida de obediência aos mandamentos que estão aqui. E dentre eles está Tiago capítulo 4 versículo 8, que instrui a mim e a você a se aproximar de Deus, a se achegar a Deus, a ter um relacionamento com Deus. Queridos, entendam uma coisa: Deus não idealizou religião para ninguém. E eu não estou citando o nome de nenhuma. Não estou aqui para denegrir religião de ninguém, credo religioso de ninguém. Mas eu posso te dizer o que eu leio nessa palavra. Deus não tem religião para mim e para você. Ele tem relacionamento. Deus não deseja que você seja uma aderente de uma religião. Ele deseja que você busque a Ele para um relacionamento. E onde é que nós vemos isso? Lá no início de tudo, lá no Éden. A Bíblia diz que Deus cria o homem e na viração do dia desce no jardim para ter comunhão com esse homem, com Adão e com Eva. Eu tenho meus pensamentos, você tem os seus, e eu fico imaginando, irmãos, o Deus eterno descendo no jardim e tendo comunhão com Adão e Eva, batendo um papo. Será o que eles conversaram? Você já parou para imaginar isso? O que Deus conversava com Adão e Eva? O que Adão e Eva conversavam com Deus? Provavelmente Deus perguntava: e aí, gente, como vocês estão? O que vocês descobriram hoje? Que tipo de fruta nova vocês descobriram hoje? Provaram? Gostaram? Que tipo de animais vocês visualizaram hoje? Que nome vocês deram? Fala para mim. Que nome vocês deram? E eles conversaram: ah, Senhor, nós vimos tanta coisa maravilhosa. Eu provei a fruta X, eu denominei ela de pitaia. Eu vi uma outra, Senhor, eu denominei ela de mangostão. Top demais, irmãos. Eu conheci um tal de mangostão e rambutã. Onde eu vejo, eu paro e compro. Se você não conhece, conheça. Provavelmente Adão e Eva descobriram lá também: Senhor, tem um mangostão aqui que é loucura. Senhor, eu descobri esse animalzinho aqui e eu vou chamar ele de esquilo. Olha que lindo. Sabe o que é isso? Comunhão. Deus com o homem no jardim. Esse é o projeto dele para mim e para você, ainda hoje. Ainda hoje. Esse é o projeto número 1 de Deus. Ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Ele fala e nós ouvimos. Nós falamos e Ele também ouve. Isso chama-se diálogo. Esse é o projeto de Deus. É por isso que Tiago vem em 4:8 e diz: se aproximem de Deus. Porque quando você se aproximar de Deus, Ele vai se aproximar de você. Talvez na sua versão está escrito: se achegue a Deus. Porque quando você se achegar a Deus, Ele vai se achegar a você. Esse é o projeto do Senhor. A pergunta é: nós temos nos achegado? Nós temos de fato nos aproximado de Deus? Uma das coisas que eu mais falo nessa igreja, irmãos, é que Deus não tem pacto ou aliança com membro de igreja. Deus não tem aliança com membro de religião.
Deus não tem aliança com quem anda com a Bíblia embaixo do braço. Deus não tem aliança com quem se veste como um cristão ou coisa parecida. Deus tem aliança com quem busca verdadeiramente a sua presença. Ser membro de uma igreja é a coisa mais fácil do mundo. Basta você ir naquele balcão lá atrás, lá na entrada da igreja, e falar para Luana que quer ser membro dessa igreja, e pronto. Quase. A coisa mais simples que tem é ser membro de uma igreja, irmãos, qualquer uma. Mas Deus não tem aliança com membro de igreja. Ele tem aliança com quem vive Tiago 4:8. Quem se aproxima dele, quem busca a sua presença de forma verdadeira. Pastor Carlos, é de qualquer forma que busca a Deus? Não. É de qualquer maneira que busca a Deus? Não. É bem verdade, irmãos, que da forma que a gente se lançar na presença dele, ele nos recebe para dar os primeiros socorros. De qualquer forma, da forma que você tiver, se lança nos braços do Senhor, que ele vai te segurar para te dar os primeiros socorros. Mas depois dos primeiros socorros, eu e você precisamos nos levantar e buscar a sua presença com as nossas próprias pernas. Talvez alguém hoje precisa até de ajuda, de alguém para pegar na mão e levantar. Vamos lá, rapaz, vamos buscar Deus. Provavelmente algumas mulheres que estão no encontro, alguém pegou na mão. Não, não quero ir não, você vai. Não, mas o meu marido, não, ele já abençoou. Não, mas meu filho, não, bora. Não, mas o valor da inscrição já está paga. Você vai. Sabe o que é isso? É alguém pegando na mão, irmãos, e levando para a presença. Mas quando essas mulheres voltam de lá, elas voltam apaixonadas, dizendo: eu não largo ele nunca mais. Ou seja, o impacto que alguém recebe na presença de Deus é o primeiro socorro. Mas depois preciso continuar decidindo amar a Deus todo dia, servir a Deus todo dia, buscar a Deus todo dia, mergulhar em Deus todo dia. Alguém pode dizer: mas Deus está longe. Eu queria tanto servir a Deus, mas Ele está longe. Não, irmãos. O nosso Deus, Ele está perto. O nosso Deus é acessível. O nosso Deus é disponível. Para quem? Para todos que o busquem. Mas esse todos que o busquem tem algumas vírgulas. O nosso Deus está disponível, conforme está escrito em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar o Senhor com 50% do coração? Buscar o Senhor com 90% do coração? Buscar o Senhor de todo o coração. Uma coisa, irmãos, é chegar na presença de Deus arrebentado. Senhor, ou o Senhor me segura e dá um jeito na minha vida, ou não vai dar certo. Eu disse agora há pouco, da forma que nós chegarmos, Ele vai nos receber. Mas vai chegar um momento em que Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: agora você tem que me buscar de todo o teu coração. Deus não aceita menos que isso. Falei nos primeiros cultos, replico agora. Algumas pessoas, quando elas focam numa área da vida, elas dão tudo de si, irmãos. Quando alguém foca no trabalho, dá tudo de si. Não, a minha vida agora é trabalhar. Não tenho mais tempo para nada, porque eu sou trabalhador. Glória a Deus, né?
Não, agora eu sou um universitário. Eu entrei na faculdade, agora a minha vida é estudar. Agora eu vou botar para ser o melhor da minha turma e vou estudar. E se lança com tudo. Aí outro resolve se relacionar com alguém. Conheci uma pessoa, vou namorar, vou noivar e vou casar. E eu me entreguei de corpo e alma nesse relacionamento. Estou completamente apaixonado por ti, fulano de tal. Completamente. Aí quando chega na igreja, quer adorar a Deus com 15%. Quando é na hora do louvor, quer levantar metade do braço. Quando é na hora de abrir a boca, não, é porque aqui. Quando é na hora de dançar, o espírito de múmia pegou. Não levanta um dedo. Quando era do mundo, se requebrava, dançava, tanta coisa, abria a boca, cantava, com a boca melada de 51, e cantava e assoviava, fazia e acontecia. Agora dentro da casa de Deus, quer adorar a Deus com 20% do coração. Deus não aceita. Diz que é completamente apaixonado pelo cônjuge, mas não tem coragem de dizer que é completamente apaixonado por Jesus. Deus não aceita. Isso é idolatria. Tem coragem de olhar para um filho e dizer: meu filho é a minha vida, mas não tem coragem de dizer a mesma coisa para o Senhor. Isso é idolatria. Deus não aceita. O mandamento é nós buscarmos ao Senhor, mas tem a forma certa de buscar. Pastor Carlos, é a primeira vez que eu estou vindo na igreja. É por isso que eu estou pregando, para pegar todo mundo aqui. Pega quem está vindo pela primeira vez e pega quem está com 10 anos nessa casa. Acabei de falar que Deus também dá primeiros socorros para quem precisa. Deus atende o novo convertido, mas também atende de forma correta quem já é veterano de casa. Salmo 145, 18. Perto está o Senhor, de quem? De todos os que o invocam. Perto está o Senhor. Que maravilha, irmãos. Diga comigo aí: perto está o Senhor. Glória a Deus. Perto está o Senhor, de quem? De todos que o invocam. Oh, que coisa maravilhosa. O texto está na tela. Perto está o Senhor, de todos que o invocam, vírgula, de todos que o invocam em verdade. A cereja. Pastor Carlos, não tem como só invocar de qualquer jeito, não? Não. Não é bagunçada assim, não. Você invoca de qualquer jeito o teu vizinho. Deus não. Tem que invocar em verdade. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Tinha uma multidão cercando Jesus. Irmãos, e aquela multidão tinha gente que triscava em Jesus, tinha gente que empurrava, tinha gente que queria abraçar, tinha gente que clamava. E nada acontecendo. Jesus passando. E o povo gritava e chorava e esperneava. E Jesus passando. Um determinado momento Jesus disse assim: para tudo. Alguém me tocou. Os discípulos olham para Jesus e dizem assim: como assim? Está todo mundo te tocando aqui. Está todo mundo gritando teu nome. Está todo mundo querendo alguma coisa contigo. Ele disse: não, alguém me tocou em verdade. Alguém me tocou com coração. Alguém me tocou com fé. Por que, Jesus, você está falando isso? Porque de mim saiu poder. Sabe o que é que isso significa? Que quando eu toco nele com verdade, quando eu busco ele com verdade, quando eu me aproximo dele com verdade, o sobrenatural emana. Quando eu faço isso em verdade, irmãos, muita gente tocava em Jesus e não acontecia nada. Muita gente clamava por Jesus e não acontecia nada. Só acontecia quando alguém fazia algo de forma genuína.
numa multidão tem gente de todo jeito, irmãos. E outra coisa que Deus não se impressiona com multidão, Ele se impressiona com o coração quebrantado. Ele se impressiona com o coração contrito. Ele se impressiona com o coração apaixonado por Ele. Você quer fazer sair poder de Jesus? Toca nele com fé para você ver uma coisa. Você quer ver o sobrenatural da parte de Deus? Busca Ele com o coração inteiro para você ver uma coisa. Pastor Carlos, eu nunca contemplei assim algo sobrenatural da parte de Deus. Começa a aplicar essa palavra de forma mais íntegra a partir de hoje, para você ver uma coisa. Quem promete isso não sou eu, é Ele. Irmãos, tem uma promessa aqui que não sou eu que estou fazendo. É uma promessa. Tiago 4:8 é uma promessa. Quem me buscar, eu me manifesto a Ele. É uma promessa. Talvez alguém possa olhar para tudo isso e dizer assim: e por que é que a iniciativa não parte dele? Já que ele deseja tanto assim ter um relacionamento comigo, por que é que a iniciativa não parte dele? E não já partiu, irmãos? E não já partiu lá no Éden? E não já partiu através dos patriarcas? E não já partiu através dos juízes? E a iniciativa de Deus não já partiu através dos profetas? Através de homens e mulheres que Ele levantou? E a iniciativa de Deus, irmãos, já não partiu através da entrega do seu Filho unigênito, Jesus Cristo no Calvário? João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que doou o seu único Filho, para todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso não foi uma iniciativa da parte de Deus? Entregando o seu único Filho para ser uma ponte para mim e para você buscar a Deus? A Bíblia diz que a entrega da vida de Jesus no Calvário rasgou o véu de alto a baixo e abriu o caminho. O caminho está aberto. Dá um glória a Deus aí. O caminho está aberto, irmãos. Todo ser humano tem acesso ao trono da graça hoje. Hoje eu não preciso de ninguém para intermediar por mim. Jesus já fez isso. Ele abriu o caminho. Isso também foi uma iniciativa de Deus, para que nós pudéssemos cumprir e viver Tiago 4:8. Sendo assim, não é Deus que precisa se mover mais, irmãos. Somos nós. O que mais Deus precisa levantar? O que mais Deus precisa fazer? Jesus, sendo assunto aos céus, Ele faz outra promessa. Ele olha para os discípulos e diz: eu estou indo, mas eu vou voltar para vocês. Vocês não estarão sozinhos. Eu voltarei para vocês. O Espírito de Deus virá sobre vocês e estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Dá um glória a Deus para rachar tudo aí, irmãos. Que promessa extraordinária é essa? O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito Santo mora dentro de nós. Essa é uma das maiores promessas que um ser humano pode ter e ouvir. O Espírito do vivo Deus mora em nós. E sabe o que é que esse Espírito faz? Ele nos conduz a buscar a Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém diz que Deus, Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito.
E sabe quem foi que te trouxe para essa igreja aqui? Foi Ele também. Ninguém frequenta uma igreja como essa, irmãos, se o Espírito Santo não tocar para vir. Não, eu estou aqui porque... Não, foi o Espírito Santo que te trouxe. Você sabe o que foi que aconteceu já com algumas pessoas passando nessa calçada? Há um tempo atrás, uma moça ia passando na porta da igreja. O Espírito Santo empurrou ela para cá para dentro. Onde é que eu estou? Assistiu o culto, entregou a vida para Jesus e contou o testemunho. Vem cá, como foi que você conheceu a nossa igreja? Eu não conheci. Eu ia passando aí, o Espírito Santo, uma coisa me empurrou para cá para dentro. Qual o nome da coisa? Ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. É Ele quem nos conduz a buscar a Deus. É Ele quem nos conduz a viver Tiago 4:8. Mas tem gente que o Espírito Santo está empurrando ela para Deus, e ela está se desviando dele assim. Olha. Pergunta para o teu vizinho aí: tu é daqueles que obedece o Espírito ou daqueles que se desvia? Eita, é forte. Deus vai falando, Deus vai tocando, mas ainda hoje tem gente que diz assim: estou esperando Deus falar comigo. Não, tu está esperando Ele desenhar em CorelDRAW. Eu estou esperando Deus falar comigo. Eu estou esperando Deus me tocar. Tocar de que forma? Só se for com a cajadada agora, na muleira. Irmãos, numa pregação, Deus está falando. Nas canções cantadas, Deus está falando. Quando alguém está intercedendo aqui, Deus está falando. Quando você passa e vê o nome de Jesus no outdoor, Deus está falando. Você quer que Ele fale de que forma agora? Tem gente que acha que Deus só vai falar se trovejar, ou então se ouvir a prévia: eis que te digo. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus não está falando mais não, irmãos, Ele está gritando. Ele está gritando aos quatro cantos. Sabe o que é que falta? Eu e você nos levantarmos e de fato, de uma vez por todas, nos achegar a Deus verdadeiramente, com toda a nossa força. Nos aproximar de Deus verdadeiramente, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Não tem aquela garra que você dá para o seu trabalho? Procura uma garra maior ainda e busca Deus. Não tem aquela garra que você dá para o teu estudo? Procura uma garra ainda maior e busca Deus. Não tem aquela garra que você dá pelo teu relacionamento, pela tua família? Procura uma garra ainda maior para buscar a Deus, para mergulhar na presença de Deus. Eu descobri, irmãos, há um tempo atrás, que alguns estudantes, para terem foco nos seus estudos e não pegar no sono para estudar uma boa parte da noite, colocam seus pés numa bacia com gelo, para não dormir, para não pegar no sono e meter a cara nos livros. Que coisa linda! Sim ou não? Isso é maravilhoso, Márcio. Isso é tremendo, é uma estratégia brilhante, irmãos. Eu particularmente, há um tempo atrás, já participei de uma experiência como essa. E não tem quem durma, meu irmão. Não tem como dormir com o pé no gelo. Experimenta para você ver. Agora, sabe o que é que eu estava raciocinando? Que eu nunca ouvi falar de alguém que colocou o pé na bacia com gelo para ler a Bíblia de madrugada. Eu nunca ouvi falar
de alguém que colocou o pé na bacia com gelo para não dormir e orar 3 da manhã. Eu nunca ouvi falar disso, irmãos. Por que é que a paixão só é maior quando é fora das coisas de Deus, irmãos? Por que é que o ímpeto é maior? Por que é que a busca é maior? Por que é que a dedicação é maior? Só quando é com as coisas fora da casa de Deus, da obra, do reino, da busca. Isso aí tem nome. Chama-se laço do inimigo, engano das trevas. O inimigo coloca força na pessoa ou engana a pessoa para ela se doar com tudo que tem para a empresa, se doar com tudo que tem para a faculdade, se doar com tudo que tem para o relacionamento. Mas na hora de buscar Deus, estou com sono. Na hora de orar, estou com sono. Na hora de ir para a vigília, estou com sono. Na hora de vir para um culto como esse, está demorando. Isso não é normal, irmãos. Tem alguma coisa por trás. E na verdade nós sabemos o nome da coisa. Chama-se laço do inimigo. Quando Moisés procurou o faraó lá do Egito e disse: libera o meu povo, diz o Senhor, para eles me adorarem no deserto. Faraó disse assim: fazer o quê? Adorar. Pois está dobrada a carga horária de trabalho de vocês. Moisés volta para Faraó e diz: libera o meu povo, diz o Senhor, para adorar no deserto. Faraó diz assim: fazer o quê? Adorar. Pois agora a palha que os egípcios davam para vocês confeccionar os tijolos, vocês também vão ter que ir atrás. Eu vou ensinar vocês o que é adorar. Ou seja, o sistema, irmãos, o sistema, ele é confeccionado para nos tirar e nos roubar da presença de Deus. Não estou dizendo para ninguém aqui abandonar seus empregos, não. Seja o melhor profissional da sua empresa, mas em primeiro lugar, se aproxime de Deus. Não estou dizendo para ninguém fechar a sua faculdade aqui, jamais. Eu também sou universitário. Não estou dizendo para você fechar a sua faculdade. Continue estudando a sua faculdade, mas antes de ser um universitário, seja um homem e uma mulher apaixonado por Jesus. Tem gente que some da presença de Deus, some da igreja. E quando a gente vai atrás, pela misericórdia e pela graça do Senhor: ô pastor, sumi da igreja. Disse: eu vi. Tu anda rodeando a terra por onde? Não é porque agora eu sou universitário. Diga, o que é que tem a ver? Será se tu não consegue ser um homem de Deus e um universitário ao mesmo tempo? Não, pastor, porque lá é corrido. Que faculdade desgramada é essa, gente? Pastor, eu sumi da igreja. O que foi que aconteceu? Porque agora eu estou namorando. Namorando com Satanás? Porque quem tira alguém da presença de Deus é o inimigo, irmãos. Sumi da igreja, pastor, e o que foi? Não, porque agora eu estou trabalhando. Diga que nós somos vagabundos. Será se tu não consegue ser um profissional de excelência lá na empresa que você trabalha, mas em primeiro lugar você buscar Deus, com uma vida de oração, de leitura da palavra, congregando, sendo apaixonado por Jesus? Será se Daniel não teve isso, irmãos? Daniel estava numa terra alheia, numa terra estranha, de idolatria e de tanta coisa, contra os seus costumes. Mas Daniel não se corrompeu. Daniel continuou sendo homem de Deus e foi considerado um dos mais inteligentes da Babilônia. Daniel foi a prova que é possível servir a Deus e crescer no modo secular. Nós não precisamos abandonar a nossa vida lá fora, irmãos. Nós só precisamos colocar cada coisa no seu lugar. O tempo de Deus é dele e de mais ninguém. Não pegue o tempo que é de Deus e coloca para trabalhar, não, que você pode se dar mal. Não pegue o tempo que é de buscar a Deus e vá se divertir, não, porque você pode se dar mal.
Isso vale para mim também. O tempo de buscar a Deus é intocável, irmãos. O tempo de buscar a Deus é de buscar a Deus. Todo o restante do meu tempo eu posso fazer minhas atividades. Eu conheço pessoas que dão conta de fazer isso. E você também conhece. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: eu vou colocar minha vida em ordem. E em primeiro lugar na minha vida, diga isso, vai ser me aproximar de Deus. Haja o que houver e custe o que custar. Dá um grito de glória aí, um aplauso para Jesus. Aleluia. Existe a forma certa de nós buscarmos a Deus. Já passamos por algumas. Hebreus capítulo 11, verso 6 vai nos mostrar mais uma. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível se aproximar de Deus. Sem fé é impossível buscar a Deus. Tem que ser pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Diga comigo, é pela fé. Glória a Deus. A palavra que tem que sair da minha boca quando alguém me perguntar: como vai? Vai tudo bem, estou buscando a Deus, estou mergulhando nele. E as adversidades, de vez em quando surgem, mas continuo apaixonado por Jesus. Como é que vai? Está na bênção, e o que não está vai ficar. E os problemas de vez em quando aparecem por aí, mas Deus é comigo. Esse é o palavreado do cristão que tem fé, irmãos. Agora tem uns que a gente pergunta por aí: e aí, como é que vai a fé? Estão levando. Como é que vai o relacionamento com Deus? Estamos indo. Estou vendo aí o que é que vai dar. Vai dar em nada, minha gente. Com esse ânimo todo aí, não vai dar em nada. Lembra da Sulamita? O filho morto no andar de cima. E perguntaram para ela: como vai? Vai tudo bem. Como é que vai tudo bem com o filho morto, gente? Como é que vai tudo bem desempregado? Como é que vai tudo bem lidando com uma doença? Mas o linguajar do homem e da mulher de Deus é: vai tudo bem, porque eu vivo pela fé. Eu não vivo por vista. Eu não vivo de acordo à lógica. Eu vivo de acordo à minha fé no meu Deus que pode tudo. Vai tudo bem, e eu estou indo atrás do profeta, homem de Deus, e a bênção vai chegar. O profeta chegou, deitou sobre o menino, orou, e o menino ressuscitou. Pastor Carlos, e se não ressuscitar? Deus é soberano. Ele é o dono da nossa vida. Ele é quem coordena todas as coisas. Lembra da canção? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, haja o que houver, Ele é Deus. Aconteça o que acontecer, Ele é Deus. Digno de adoração, digno de ser buscado, digno de ser adorado, digno de ser clamado. Abacuque capítulo 3: ainda que não haja vaca nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu e você, aplauda Jesus. Eu e você precisamos de um coração como o coração de Abacuque.
Está tudo bem? Deus é digno. Não está muito bem não? Deus continua sendo digno de adoração e de louvor. Sabe quem é que faz isso? Quem se aproxima de Deus de forma verdadeira. Quem se achega a Deus de forma verdadeira. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Isaías capítulo 55 verso 6 nos traz mais uma forma de buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto pode achar. Ainda tem essa? Tem. Invocai-o enquanto está perto. O funil está só afinando. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então vai chegar um dia que não vai poder? Vai. Invocai-o enquanto Ele está perto. Então vai chegar o dia que Deus vai estar longe? Vai. Qual é o dia de buscar a Deus, irmãos? Hoje. Qual é a hora? Agora. Tem gente que fica protelando essa decisão, essa entrega, esse mergulho. Quando eu casar, eu busco Deus. Aí casa. Não, agora minha mulher já está grávida. Quando o menino nascer, eu busco Deus. Aí nasce mais um. Não, agora eu estou trocando de emprego. Quando eu mudar de empresa, eu busco Deus. Aí vai. Não, agora já está vindo o verão. Agora eu não posso, né? Porque aí o verão, tu sabe, é bagaço. Aí depois do verão, eu busco Deus. Aí não busca. Aí já está vindo festa junina. Tu sabe que festa junina não compete. Aí eu tenho que, depois da festa junina, eu busco Deus. Irmãos, o ano é recheado de feriado. O ano é recheado de festividade. A nossa vida é recheada de tanta coisa. Eu tenho que tomar a decisão. E ponto final. Pastor, mas eu tinha um compromisso amanhã. Toma uma decisão hoje. Mas eu tinha um compromisso que mês que vem. Não, tome a decisão hoje, que Deus vai te honrar. Amém? Não protele a maior decisão da sua vida. Nós costumamos falar que existem muitas decisões para o ser humano tomar, mas tem duas que são as principais na nossa vida, irmãos. A maior decisão que um ser humano precisa tomar é a decisão de viver Tiago 4:8. Se aproximar de Deus, entregar a vida para Jesus. Pastor Carlos, qual é a segunda maior decisão na vida de um ser humano? Qual é, solteiros? A segunda maior decisão na vida de um ser humano é a escolha de um cônjuge. É a escolha de um casamento, irmãos. No dia que você parar para tomar essa decisão, tome bem tomada, viu? É uma decisão muito séria. E casamento é bênção. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então a palavra do Senhor diz que eu preciso tomar minha decisão hoje, que Deus está perto. Hoje que Ele pode ser encontrado. Lembra de Noé? Noé confeccionando a arca e apregoando o evangelho. Noé confeccionando a arca e convidando ao arrependimento. Noé fazendo a arca e falando do projeto de Deus. E o povo olhando para Noé e dizendo: tá doido. Gente, vai cair um dilúvio, vai inundar toda a terra. Que história é essa, Noé? Onde que uma chuva vai inundar a terra? Onde já se viu? E Noé fazendo a sua parte do plano. No dia determinado, quem tinha que entrar na arca, entrou. O próprio Deus fechou a porta e lacrou. E a chuva desceu. E os abismos de cima foram abertos. E os abismos de baixo também foram abertos. E a água inundou a terra, irmãos. Mas antes de inundar, alguém bate na porta da arca. Noé, abre, agora eu creio. Noé, abre. Você estava certo.
Me desculpa, você estava certo, abre que eu quero entrar, o negócio aqui fora está feio. E Noé disse: gente, me perdoem, mas não foi eu quem fechou. Quem fechou foi o próprio Deus, e fechou por fora. Você quer para aceitar Jesus, não? Diga, esse aqui está apaixonado, quer subir no altar. Já aceitou, é só permanecer. Noé, agora eu creio. Gente, não dá mais tempo. A porta foi fechada e lacrada. Pastor Carlos, isso pode voltar a acontecer? Pode e vai. De fato, irmãos, Isaías 55:6 se realizou lá com Noé e vai voltar a se realizar no nosso tempo. Vai chegar um dia que não vai ser mais possível encontrar a Deus. É por isso que essa decisão eu preciso tomar hoje. Eu não posso protelar, e nem posso resolver a situação de quem já partiu para a eternidade. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer em vida. A decisão que eu tenho que tomar em vida, porque a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Pastor, mas eu queria fazer alguma coisa para abençoar meu pai que morreu. Não dá mais. Essa Bíblia diz que não dá mais. Eu sepultei o meu pai há 4 anos. Ontem foi aniversário dele. E o que eu pude fazer pelo meu pai, irmãos, foi em vida. E em 2013, o meu pai entregou a vida dele para Jesus. O que eu pude fazer pelo meu pai foi em vida. Por muito tempo, por muitas vezes, eu e os meus irmãos e a minha mãe que está aqui, oramos por ele. Cansei de dar banho no meu pai, embriagado, banhando ele e orando: Senhor, converte. Senhor, liberta do álcool, liberta desse vício. E as nossas orações tiveram efeito, e o meu pai entregou a vida dele para Jesus. E a Bíblia me garante que um dia eu vou reencontrar, não mais o Cassimiro meu pai, mas o Cassimiro meu irmão, lá nas bodas do Cordeiro. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer em vida, e tenho que fazer agora. Ministério de louvor. Louvado seja o nome de Jesus. Projeta para mim, por favor, 2 Crônicas 15:2. Segunda Crônicas 15:2. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Sabe o que é isso aqui? Preto no branco. Quando eu busco a Deus, de fato ele se achega a mim. Agora entenda algo, irmãos: Deus não abandona ninguém. Em algum momento da vida, nos embaraços, nos problemas, alguém pode pensar: Deus me abandonou e eu estou sozinho. Não, Deus nunca abandona ninguém. Creia nisso e aprenda isso. Não é Deus que sai de cena, somos nós. Deus, ele continua no mesmo lugar, disponível. Lembra do filho pródigo? O filho que ainda não era pródigo, chega para o pai e diz: eu quero a minha herança. Você quer a herança, meu filho? Você quer matar seu pai em vida ainda? Quero saber, quero a minha herança. E o pai entregou, irmãos. E a partir daquele momento ele saiu da presença do pai e foi viver uma vida dissoluta, que significa pródigo.
vivendo uma vida dissoluta, a Bíblia diz que ele cai em si e volta da casa. Presta atenção. Quando aquele filho sai da presença de Deus, provavelmente o pai se despede na porta. Onde? Na porta. E o filho vai, vive uma vida dissoluta, passa por poucas e boas, cai em si, se arrepende e volta para casa. Quando ele volta, onde o pai estava? Na porta. Porque na verdade todos os dias aquele pai ia para a porta e se perguntava: será se é hoje que ele volta? Será se ali é ele que está vindo? Deus não saiu da sua posição. Aquele pai representa Deus. Deus não sai da sua posição. Ele continua lá, disponível. Ele continua lá, aguardando a mim e a você. Esse Deus que é disponível, Ele aguarda eu e você buscá-lo de todo o coração. Esse Deus que é disponível, Ele aguarda nós nos entregarmos a Ele de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com tudo que nós somos. Aleluia. Fique de pé no seu lugar, por favor. Aleluia. Feche os seus olhos. Faz uma oração ao Senhor. Vai falando com o Senhor. Pai querido, eu oro nessa noite por mim, eu oro por cada pessoa nesse lugar, Senhor, cada homem, cada mulher, cada criança, cada família neste lugar. Eu oro, papai, para que o teu Espírito continue se movendo dentro de nós.